Amém. Irmãos, como é maravilhoso sentir a presença de Deus, como nós sentimos no começo do culto. Como é bom nós chegarmos na casa do Senhor e senti-lo. É a melhor coisa que tem. Eu não sei para vocês, mas para mim, toda vez que eu entro e sinto a presença de Deus, eu sou restaurado, eu sou renovado pelo Espírito Santo de Deus. Eu espero que com você seja da mesma forma. Sem mais delongas, irmãos, pode assentar mesmo como os irmãos estão. Vou estar trazendo uma palavra a qual o Senhor colocou no meu coração. Acredito que nessa noite o Senhor falará comigo e com você. E que nessa noite vai haver uma resposta de Deus para a sua vida. Amém? Amém? Glória a Deus. A palavra que o Senhor colocou no meu coração se encontra no livro de Juízes, capítulo de número 6. Livro de Juízes, capítulo de número 6. Aqui nós temos muitos leitores da Bíblia. E essa palavra é muito conhecida. Mas para quem não conhece, Juízes fica depois de Josué. Amém? Amém. Passa Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio, Josué, Juízes. Amém? Amém. Juízes 6, verso 1, diz assim: Mas os filhos de Israel fizeram mal, o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Diga comigo, midianitas. Aleluia. E a mão dos midianitas prevaleceu contra Israel. E os filhos de Israel, por causa dos midianitas, fizeram covas nos montes e cavernas e lugares fortes, pois acontecia que os de Israel semeavam, e os midianitas e amalequitas e os orientais subiam contra eles, e assentavam-se no campo contra eles, e destruíam os frutos da terra até chegar a Gaza. E não deixavam o que comer em Israel, nem ovelha, nem bois, nem jumento, somente até aí. Amém, irmãos? Glória a Deus por isso. Irmãos, essa palavra é uma narrativa, é uma história linda, onde começa a época de Juízes, uma época escassa em Israel, uma época de migração de Israel. Israel tinha acabado de sair do Egito, tinha acabado de sair do deserto, a qual Deus deu vitória a Israel, a qual Deus mandou providência a Israel, a qual Deus mandou maná do céu a Israel, mas Israel não se contentava com o que o Senhor fazia. A cada novo dia Israel blasfemava, Israel reclamava, Israel murmurava, até chegar ao ponto do seu líder, o libertador de Israel, se enfurecer contra os seus irmãos e dizer: oh, por que reclamastes tanto? Por que murmurastes tantos? O Senhor não tem providenciado a cada dia o maná do céu. E quando nós enjoamos do gosto do maná, que tinha os nossos sábios dizem que tinha um gosto parecido com a baunilha, então nós enjoamos, e o Senhor fez com que o vento soprasse contrário e viesse cordizes do céu, e nós comesse carne, porque nós estávamos reclamando que lá no Egito nós comíamos cebola, que lá no Egito nós pelo menos estávamos numa tenda, que lá no Egito nós não estávamos no deserto. Mas todo dia o povo esquecia que Deus mandava de dia uma nuvem que cobria o povo de Israel, e de noite uma coluna de fogo. Aleluia! E ali nós vemos que Josué, nosso irmão Alex esteve pregando, e eu fui muito abençoado com aquela ministração dele, e nós vemos que Josué, quando ministrou ali, que independente do que Israel fizesse, ele disse: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia! E ali, o fato é interessante que Josué morre, e o povo cai de novo no mesmo pecado, no mesmo erro, na mesma desobediência, igreja. Começou a adorar deuses estranhos, começou a cultuar Baal, e o coração de Deus se entristeceu com o povo de Israel e permitiu que os midianitas, irmãos, quem eram os midianitas? Para a gente entender essa palavra, a gente tem que saber quem era midianita. Diga comigo: Midian era o quarto filho de Quetura. Como assim? Diácono. Quem era Quetura? Muita gente pode nem saber quem era Quetura, mas é uma esposa de Abraão. Depois da morte de Sara, Sarai, Abraão se casou com uma de suas servas, e o nome dela era Quetura. E desse relacionamento, desse fruto, isso não é história, tá, irmão? Está na Bíblia, está lá em Gênesis 25, versículo 2, tá?
Aleluia, glória a Deus. Desse relacionamento nasceu mais 6 filhos. Você fala, Abraão, 8 filhos? Nós conhecemos mais 2, né? Na verdade, os 2 mais conhecidos, que são os 2 famosos, né? Isaac e Ismael, né? Que a Bíblia cita muito. Mas Abraão, além de Isaac e Ismael, tinha mais 6 filhos. E um deles se chamava Midian. E por aí a gente às vezes até encontra alguém que fala assim, o povo dos midianitas, só porque eles oprimiam Israel, era um povo amaldiçoado. Mas eu contradizo, porque a Bíblia contradiz isso. A Bíblia diz que Midian foi o local onde Moisés encontrou seu sogro Arão, ou seu sogro Jetro, quer dizer, perdão. E ali Moisés se casou. Então Midian era um povo descendente de Abraão, mas não era o povo da promessa. A promessa era para Isaac, que depois enviou Jacó, mas era filho de Abraão. Então Abraão ensinou seu filho como cultuar Deus. Não importa se lá na frente ele se desviou a descendência dele se desviou do caminho, mas era um povo temente a Deus. Amém? Vocês estão entendendo? Então o que aconteceu? Os midianitas agora, os irmãos de Israel, irmãos de sangue, tá? Agora perseguem Israel, oprimem Israel junto com os amalequitas, irmãos. E quando o povo começa a oprimir Israel, a Bíblia diz que por 7 anos Israel estava sendo oprimido por uns clãs orientais, os amalequitas e os midianitas. Todos eles juntos oprimiram. Era sempre, irmãos, 135 mil homens o exército inimigo de Israel. Israel fragilizado. Israel teve que procurar cavernas. Por quê? Porque eles tomaram o Rio Jordão. Irmãos, o Rio Jordão é o único rio que não nasce de uma nascente igual os nossos. Você pode ver que onde tem um rio, tem uma nascente lá, que do meio de uma pedra começa a brotar água. Mas o Jordão não. O Jordão é um ato milagroso. Todo dia à noite, se você for no lugar lá onde nasce o Jordão, que é na fronteira de Israel, onde começa Israel, lá nasce o Jordão. Se você for lá, de noite você não consegue ficar lá, porque você congela de tão gelado que é lá. E de dia aquela geleira derrete e corre o rio. E o rio termina na extremidade de Israel. Veja como Israel é abençoado. De uma ponta da sua extremidade até a outra. E o rio morre ali, no Mar Morto. Aí você fala, não, mas é mar. Não, mas aquele mar é fictício, irmãos. Aquele Mar Morto, você pode me falar, ele é salgado. Mas sim, porque é ali perto de Sodoma e Gomorra. Mas não é um mar, tá, irmãos? Ele morre ali. Ele morre ali dentro de Israel. Então o que acontece? Só um homem que é morto. Então, irmãos, o que acontece? Nós vemos ali que o mar foi tomado, os animais de Israel foram tomados. E ali nós vemos que Israel começa a perecer. Israel é uma nação próspera, começa a perecer, começa a passar fome. Por quê, irmãos? Os lagares, lugar onde o pessoal amassava uva, os lagares estavam todos desabilitados. Por quê? Desativados. Porque os midianitas, quando Israel plantava, quando era a época perto de colher, os midianitas vinham com o seu exército, com o seu clã, com a sua gangue, e passavam por cima das plantações que não sobrava nada. E a Bíblia relata logo em seguida que Deus chama um homem chamado Gideão. E você me pergunta quem era Gideão? Qual é o significado do seu nome? Gideão significa destruidor, guerreiro. A Bíblia dá como poderoso, lenhador. E Deus levanta Gideão e o chama. Por quê? Porque todo mundo padecendo. E Gideão teve uma ideia milagrosa. Ele falou, se eu não tomar uma atitude, nós vamos morrer de fome. Então Gideão decide malhar trigo no lagar. Por que no lagar? O lagar seria o último lugar onde os midianitas o procurariam. Alguém malhando trigo. Porque os lagares estavam desativados. 7 anos Israel está sendo perseguido, oprimido. Então está lá Gideão malhando trigo lá no lagar. Irmãos, nós vemos que de repente Deus decide mudar a sorte de Israel. Deus decide mudar a história de Israel novamente. Aleluia. E hoje o Senhor aparece para Gideão e diz: varão valoroso, vai nessa tua força, varão valoroso, que o Senhor é contigo. Irmãos, quando o anjo diz isso, nós vemos a humildade do servo, porque o Senhor diz: o Senhor é contigo. Não falou que o Senhor era com Israel.
Mas Gideão diz assim: se o Senhor é conosco, não comigo. Gideão é humilde, porque há uma diferença entre humilde e humilhado. Por quê? Porque muita gente acha que miséria é ser humilde, andar de ônibus é ser humilde, que não ter condições financeiras é ser humilde. Não, humilde é você obedecer a Deus. Amém. E ali Gideão se apresenta diante do anjo de Deus e diz assim: por que nós estamos passando isso tudo se o Senhor é conosco? O que nós fizemos? Onde nós paramos? Eu lembro que as histórias que eu ouvi, que o Senhor lá atrás, o que Ele fez pelo nosso povo? Israel estava à frente do mar, o mar se abriu, e o nosso povo passou a pés enxutos. Lá no deserto, o Senhor mandava maná do céu, mandava cordizes, mandava pássaros para nos alimentar. E por que nós estamos perecendo? E ali o anjo do Senhor disse: mas tu livrarás Israel, tu libertarás Israel, Gideão. E ele disse: se é tu mesmo, Senhor, que está comigo, eu quero uma prova. Espera aí, anjo do Senhor, que eu vou ali. Ele foi lá, pegou um cabrito, fez uns bolos e trouxe ali na presença do anjo, junto com um caldo, colocou a carne. O anjo demonstrou o local, colocou em cima de uma pedra o holocausto, o sacrifício. E ali o anjo tocou com um cajado e consumiu aquela oferta de Gideão. E Gideão viu que verdadeiramente o Senhor estava com ele. E naquele momento ali, irmãos, Gideão começou a chorar e dizer, como eu disse um dia: eu sou o menor da minha casa. Ai, eu sou o menor da minha tribo. Minha família é menor, porque a tribo de Manassés era a menor tribo de Israel. E a casa de Gideão, dentro da tribo de Manassés, era uma das mais humildes. E ele disse: porque o Senhor me chamaste a tantos homens de nomes, de codinomes, de renomes, e o Senhor chamou a mim. É porque o Senhor chama os pequenos para confundir os grandes. Deus chama os humilhados para confundir os exaltados. Porque quem o homem humilha, Deus exalta. Aleluia, glória a Deus, aleluia. E ali nós vemos, o anjo do Senhor foi embora. Passou-se um dia, e a Bíblia diz lá em Juízes, no capítulo 6, versículo 23, que o próprio Senhor aparece agora em revelação a Gideão. Diz assim: porém lhe disse o Senhor: Pai seja contigo, não tenhas temor, não morrerás. E lá no 25 ele diz assim: e aconteceu que naquela mesma noite lhe disse o Senhor: tomai um boi que pertence ao teu pai, o segundo boi de 7 anos, e derruba o altar de Baal que teu pai tem, e corta também um bosta que está junto a ele, e edifica um altar ao Senhor teu Deus no cume desse penhasco. Aleluia. E o que nós vemos aí é o Senhor mandando Gideão arrumar primeiro a sua casa, para depois libertar Israel, porque a casa dele estava prostrada diante de Baal, diante a um Deus da época, um Deus que eles falavam Deus da fertilidade, mas que de fertilidade não tinha nada. E ali, irmãos, quando Gideão cumpre a vontade de Deus, faz o propósito de Deus ali, ele derruba o altar. Mas sempre quando a gente está fazendo a vontade de Deus, tem algum invejoso, tem algum fofoqueiro, tem algum caluniador que se levanta contra você. Isso é fato. Se você está fazendo algo e estão se levantando contra a sua vida, é porque Deus está contigo. Aleluia! Glória a Deus, aleluia! E ali, alguém chega aos sacerdotes de Baal e diz assim: ó, passei ali de madrugada, o altar de Baal estava derrubado. Quem será que derrubou? Aí um fofoqueiro, um caluniador, um enviado mensageiro de Satanás, chega e fala: foi o filho de Joás, foi Gideão. Ah, então vamos lá ter com ele, né? Vamos matar Gideão, porque ele derrubou o altar de Baal. E eles chegaram, bateram na porta da casa de Gideão, e o pai dele saiu lá fora, e eles disseram: cadê Gideão, teu filho? Nós viemos matar ele, porque ele derrubou o altar de Baal. E o pai de Gideão, debaixo da sabedoria de Deus, disse: mas Baal não é Senhor? Se Baal é Senhor, por que vocês estão tomando a briga por Baal? Por que vocês
estão querendo contender com o meu filho? Se Baal é Senhor, ele vai castigar Gideão. E os sacerdotes de Baal até eles ficaram espantados com tamanha sabedoria. Disse, realmente, então Baal vai castigar teu filho, tu vai ver. Irmãos, até hoje Gideão está esperando Baal vir, porque Baal não existe, irmãos. Baal não tem olho, Baal não tem boca, Baal não fala, Baal só pragueja, só murmura. A única coisa que Baal sabe fazer, espernear. Mas Baal hoje vai ter que bater em retirada, viu, irmãos? Porque essa noite é a noite da sua vitória. Aleluia. E ali nós vemos que Deus diz a Gideão: Gideão, tu somente libertarás Israel. Ah, Senhor, eu sou tão fraco, sou tão pequeno. Eu queria falar para a nossa igreja que nós podemos ser pequenos, mas para Deus nós somos grandes. Então não se amedronta diante da adversidade. Então não se amedronta diante do inimigo. Então não se amedronta diante do gigante. Porque o Senhor é contigo. O Senhor é contigo. O Senhor é contigo. O Senhor é contigo. Aleluia. E ali nós vemos que o Gideão chega e conta seu testemunho. Reúne as tribos e conta seu testemunho. E ali o povo acredita no que ele diz. Fala, o Senhor esteve comigo. E eu estava malhando trigo lá no lagar. E hoje o Senhor apareceu e contou a história, o testemunho dele. E muitas pessoas acreditou. Falou, realmente o Senhor é contigo. Então vamos guerrear ao teu favor. E a Bíblia diz que juntou um exército de 32 mil homens. Mas diga-se comigo, quantidade não é qualidade. Mais forte, quantidade não é qualidade. Aleluia. E quando se reuniu aqueles 32 mil, Gideão falou, agora sim, um exército de 32 mil para 130, cada um mata 3, 4, cada um mata 4 soldados, nós vamos conseguir vencer essa guerra assim. O Senhor falou, ei, Gideão, oi Senhor, diga que teu servo, Gideão é muita gente, Gideão. Como assim, Senhor? Eles são 130 mil, sua matemática está errada. Gideão é muita gente. Se eu der a vitória com esses 32 mil, vão dizer que foi através das próprias mãos deles. E onde vai estar a honra? Se é eu que estou dando a vitória, a honra é minha, Gideão. A honra é de Deus. Diga assim, a honra é de Deus. Glória a Deus por isso. E ali, Deus fala para Gideão, Gideão, dá um brado aí, bem alto. Diz assim, ó, os fracos, os medrosos, os covardes, vão embora. De repente o povo olhou e falou, rapaz, esse homem tem uma autoridade, né? Mas quantos mesmo que é lá no outro exército? 130 mil. Rapaz, no exército só 32 mil. É perigoso a gente morrer, melhor a gente voltar. Meu filho vai se formar, minha casinha está lá arrumadinha, tem pouco trigo, mas dá para viver até o final do ano, melhor nós voltar. E nisso a Bíblia falou que voltou 22 mil, ficou 10 mil. E o Gideão falou, meu Deus, e agora? 10 mil para 130, o que eu vou fazer? O Senhor diz, eu sou contigo, Gideão, não esqueça. Eu sou contigo, Gideão, não esqueça. Eu sou contigo, igreja, não esqueça. Aleluia. Amém. E ali Gideão chega e fala, agora sim, né, Senhor, esses 10 mil, vamos comigo para a peleja, vamos pelejar. E o Senhor diz, é muito, Gideão. Como assim, Senhor? É muito? 10 mil para 130? Se só matemática aí tá fora de cogitação, Senhor. 10 mil só é pouco, Senhor. Não, é muito, Gideão. Amém. Mas o Senhor que vai na minha frente, me diga o que eu tenho que fazer. Ele falou, manda esse povo ir lá à beira do rio e bota esse povo para beber água. Diz que é um teste do exército. Diz que é um teste. Quem vai para a peleja, eu vou avaliar agora. E o Gideão manda o povo ir. E o povo chega e Deus fala bem assim, ó, Gideão, os que beberem água ajoelhada, você separa de um lado. E os que beberem água assim, ó, igual um cachorro, você separa do outro lado. E Gideão fez. Irmãos, foi mais ou menos assim, vocês não vão rir não, tá? Vou fazer mais ou menos como é que o povo fez. O povo chegou lá na beira do rio, aí uns querendo se arrastar. Aí os outros, o pessoal tinha o cabelo grande, sabe, irmãos? Aí molhava assim o cabelo e iam olhando, foi separando, sabe, de um lado e do outro. Teve uns que entrou no rio, entrou com água por aqui. E olha o jeito que eles faziam, irmãos. Eles pegavam a água aqui, olhavam para um lado,
Olhava pro outro, bebia. Olhava pro lado, olhava pro outro.